Hoje eu vou usar a tela só para abrir os testes. Hoje eu vou usar muito quadro. Vou resolver muita coisa hoje aqui. O resto saiu, turma? Beleza. Que coisa boa. Pegaram a manha então de como colocar as forças, verificar se a primeira lei ou a segunda lei, ou iguala. Viu? Não foi tão difícil assim, né? Tranquilo, né? Os de cinemática, monto gráfico, pimba. Daí o professor da monitoria ele já mais fórmula, né? Mais fórmula. Aí vocês passaram para ele a técnica do gráfico? Ou não? Isso. E ele, o que ele falou? Não, ele também fez. Aham. Isso é só coisa de profissional, ele falou. Ele o quê? Isso é só coisa de profissional. Não, imagina. Fiquei com dúvida. Quando você decompõe o vetor, Opa. por exemplo, o peso, qual que é o cosseno e qual que é o sino? Vamos rever, vamos rever. Força centrípeta cai. Sim. Então é aquele exercício do moto, Do looping? do lobo da morte cai. Sim. Tá, viu? Ele falou que não cai. É que o professor no outro curso falou que não cai. Não, gente, forças de forma geral, né? Eu ouvi errado. Forças de forma geral. Peso. Força e movimento, tem lei de Newton, peso máximo, força de atrito, força de arrasto e velocidade terminal. Tá, mas forças de forma geral. Se ele falar lei de Newton, as forças que compõem ação e reação. A força centrípeta é uma força resultante. Portanto, compõe a segunda lei de Newton. Então, força centrípeta é uma força resultante que compõe uma trajetória circular. Certo? Aí a única coisa que tem que fazer é quando é normal de peso mais baixo e peso é igual a centrípeta. Normal menos peso, lá embaixo, e normal mais peso, lá em cima. Tá, porque não é peso menos normal lá embaixo. Vamos lá? Vamos relembrar? Tu concordas comigo que o que é a centrípeta? É resultante, não é a força que atua, né? É a resultante das forças que atuam num corpo em trajetória circular. Se ela é uma resultante, é a resultante que aponta para o centro. Sobre esse corpo atuam quais forças? Vamos lá? Força normal e força peso. Depois daqui, o cara vai subir ou vai descer, filha? Vai subir. Então, quem é maior? A normal. A força resultante é a centrípeta. É mv² sobre R. Vamos montar. A força resultante é sempre a força que ajuda menos a força que atrapalha. No caso, a maior menos a menor. Então, é sempre quem está para o centro menos quem se opõe ao centro. Quem é a centrípeta? Então, por que não é peso menos normal? Porque a normal está para o centro. Firmou? Então, com certeza aqui ficaria o quê? N menos P. Fechou? Lá em cima. Como o peso está para baixo e o cara está de cabeça para baixo, tipo, fazendo força no chão para cima, olha para mim aqui. O chão está fazendo força nele para onde? Para baixo. Então, os dois estão para o centro, por isso N mais P. Fechou agora? Então, centrípeta, como faz parte da segunda lei de Newton, faz parte das leis de Newton, portanto, existe uma possibilidade de pintar em prova. Porque força centrípeta não é uma força qualquer, como força peso, força normal, força de atrito, força elástica. Ela pode pintar, tá? Fechou? Cuidado então com o que esse colega falou. Pode pintar. Na boa, tranquilo. Exemplo. Aí ficou ruim, né, pessoal? Tem esse e tem outro também que tem. A puxadura também, depois não levante. É, a 27, pedi. 23. Ah, tá. Pessoal, por gentileza, a 23.
a figura é essa aqui, ó. Perdão. A questão 23, o bloco é isso aqui, e a força F é isso aqui, ó. Agora já dá para fazer. Faltou o desenho. Beleza? Qual é a outra? Acho que era isso, né? A 34 é isso aqui, ó. Beleza? Então, esse é o desenho que falta. A 23. Esse é o desenho que falta. No 34. Fechou? 29, né? Já sei qual é, não precisava não, quer ver? 29. Vou aumentar ele aqui. Olha lá. Ó. Um barco parte de um ponto A rumo ao ponto B, viajando em linha reta com velocidade constante 5 metros por segundo, sendo que a distância de A e B é 360 metros. Em que instante, e aqui a distância do porto A, os barcos vão se cruzar? Ou seja, um barco parte de um ponto A a um ponto B, viajando em linha reta. Então, 3.600 metros é a distância do ponto A ao ponto B. Beleza pura. Aí ele falou com essa velocidade, fechou. Em que instante e a que distância do porto A os barcos vão se cruzar? O que está faltando aí? Ele não fala se o B está partindo do A para o B. Ah, é verdade, gente, vocês têm razão. Não, tem razão. Preciso reformular esse teste. Esse teste foi eu mesmo que fiz. A minha ideia não era essa nesse aí. Era perguntar um outro lance. Deixa isso aí. Deixa eu remontar esse. É porque no final do nosso curso, que é o nosso último encontro, eu vou fazer um mini simulado. Na nossa última meia hora de aula. Eu vou trazer 7 questões para a gente fazer. Com as coisas que eu acho que podem cair na prova. De tudo que eu falar. Certo? Eu vou chutar assuntos que eu acho que podem cair e vou... Pimba. Vocês vão ter meia hora para fazer o que eu acho que vão cair. Beleza pura? Certo? Aí eu vou deixar essa aí. Eu vou remoldar, obviamente. Beleza? Tranquilo? Enfim. Vamos fazer essa aí que pintou dúvida? Qual é que é essa? 5.4. Vamos lá. Vamos fazer de 2 jeitos essa aí. O cara fala assim: um automóvel trafega com velocidade constante de 12 metros por segundo para uma avenida e se aproxima de um cruzamento onde há um semáforo de fiscalização eletrônica, ou seja, um radar, certo? Certo. Quando o automóvel se encontra a uma distância de 30 metros do cruzamento, o sinal muda de verde para o amarelo. Tá. O motorista deve decidir entre parar o carro antes de chegar ao cruzamento ou acelerar e passar do cruzamento, certo? Ô, gente, só que olha só. Isso aqui que eu vou falar agora chama-se bom senso. Aqui está o semáforo. Aqui está o carro. Quando mudou o sinal para o amarelo, tu pisa instantaneamente no freio ou no acelerador? Não, tu vais decidir. E até tu fazer alguma coisa leva um tempinho? Sim ou não?
o que acontece nesse tempinho? Tu andas. Então quer dizer que nesse tempinho, o carro continua andando a 12 metros por segundo. Dá para entender ou não dá? Quanto é esse tempinho? É o tempo de reação do motora, que é 0,5 segundos. É o tempo que ele vai levar para decidir fazer alguma coisa. Dá para entender ou não? Então dá para entender que nesse tempinho, o carro andou quantos metros, ô turma? 6. Todo mundo tem essa plena consciência? Porque está andando a 12 metros por segundo? Se passou meio segundo, andou 6 metros. Sim ou não? Gente, sim? Sim. Então nesse tempinho, o camarada andou 6 metros. Se ele, quando o sinal mudou para o amarelo, ele estava a 30 metros do semáforo, quer dizer que ele só tem mais 24 metros para fazer alguma coisa. Certo ou não? Certo ou não? Certo. Aí o cara te colocou duas possibilidades. Letra A. Qual é a aceleração que o carro deve ter para parar, para não ser multado? Então ele quer parar. Ele não quer passar o semáforo. Então ele quer parar. Senhoras e senhores, vocês são pessoas inteligentes. Eu vou perguntar uma coisa. Olha para mim. Para parar, eu preciso parar exatamente quando o sinal fica vermelho? Vocês dirigem ou não? Então você dirige, você dirige, você dirige, você dirige, você dirige, você dirige, você dirige. Para você parar, você precisa parar exatamente quando o sinal ficou vermelho, tem que parar. Sim ou não? Pode parar antes? Pode parar depois? Ficou vermelho? Pode parar depois que ficou vermelho? Tipo, ficou vermelho lá, eu posso parar depois que o sinal ficou vermelho? Sim ou não? Sim. Então o tempo que o sinal leva para ficar vermelho importa para parar? Responde para mim. Não. Não. Então, se eu quero parar, o tempo que o sinal leva para fechar, importa ou não importa? Importa ou não importa? Não importa. Mas a distância que eu tenho para parar e não ser multado, importa ou não importa? Sim, então quem vai importar é a distância. Tá dando para me entender? Então o que eu vou fazer? O início da minha frenagem, eu estou a 12 metros por segundo. Por que ele pediu a aceleração mínima? Porque ele não quer que tu toque o pé no freio, concorda comigo ou não? Ele quer que tu freie o mais suave possível, aceleração mínima. Porque também pode chegar a dar um pesaço, né? Concorda comigo? Ele quer que a velocidade final seja 0. Pode parar embaixo do semáforo. Todo mundo entende? Eu te ensinei a técnica do gráfico. Depois eu faço por fórmulas. Depois vocês passem para o colega do plantão, porque já que eu não vou vê-lo. V, T. Me ajuda. Eu comecei com qual velocidade, turma? Vou frear até chegar a quanto? Só que eu não sei quanto tempo. Todo mundo me entende? Sim? Só que eu sei que a distância que eu vou andar é quanto? 24. Então eu já sei a resposta. Eu já sei a área, sim ou não? Lembra que a área é a distância percorrida? Que é 24. Então eu já sei que 24, que figura geométrica que formou? Triângulo. É base, vezes altura. Tá indo ou não? Tá indo? Dá 6
24 sobre 6. Eu vou levar quanto tempo para parar, turma? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim. E a aceleração, por definição, é a variação da velocidade pelo tempo. Está todo mundo me entendendo? Está todo mundo me entendendo? Então a variação da velocidade é menos 12. Vocês entendem o menos, né? Que eu falei em 4 segundos. Então a minha desaceleração foi 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a desaceleração. Vocês estão entendendo por que eu não estou usando 2,2 segundos, pessoal? Porque não importa o tempo que o sinal vai ficar vermelho, porque eu não quero passar o semáforo. Então não importa se eu vou frear antes de ele fechar ou depois. Eu não quero passá-lo. Todo mundo entendeu ou não? Sim. Se eu fosse fazer por fórmulas... eu poderia usar a equação de Torricelli. Porque o tempo não importa. Eu já tenho a velocidade inicial, final e o deslocamento. Não tenho o tempo de percurso. Aí vocês podem passar para ele. Faria por Torricelli. Velocidade final ao quadrado, inicial ao quadrado, 2A delta S. Está todo mundo entendendo? O final ao quadrado é 0. O inicial é 12. A aceleração é 2. A é 2A e eu andei em 24 metros. O A também vai dar menos 3 aqui. Como ele quer em módulo, a resposta é 3. Fechou? Fechou? Essa é a letra A. Porque é um trapézio. Poderia ter feito 0,6 até 0,5, top, e tempo T. Beleza pura. Beleza, aí fazia o 30, né? Aí a letra B, o cara solicitou. A B, ele solicitou assim: qual é a menor aceleração? Agora olha bem, vê bem. Qual é a aceleração que eu devo imprimir no carro para que eu consiga passar pelo semáforo sem ser multado? Agora, o tempo que o sinal leva para fechar importa ou não? Agora importa, né? Sim ou não, moçada? Agora importa tanto o 24 metros como o 2,2. Dá para entender ou não dá? Eu tenho que andar 24 metros nesse tempo para não ser multado. Todo mundo consegue entender? Vocês estão entendendo mesmo? Sim ou não, turma? Sim. Então agora eu vou construir o mesmo gráfico. Só que agora, como eu vou acelerar para passar o semáforo, o meu gráfico agora vai subir ou ele vai descer? Porque eu estou no 12, né? Eu quero passar o semáforo, eu tenho que acelerar ou desacelerar? Acelerar, eu quero passar o semáforo, sim ou não? Senão ele vai fechar, sim ou não? Sim? Sim. Eu estou no 12, eu vou acelerar. Eu sei qual é que é a velocidade que eu vou passar pelo semáforo? Sim ou não? Quando eu não sei, eu jogo letras. Chamo de quê? Lembra ou não lembra? Lembra? Se eu não sei, eu jogo de letras. Sim ou não, turma? Agora eu quero ver quem é que está comigo. Psst. Qual é o tempo que eu vou colocar aqui? 1,7. Porque o sinal leva quanto tempo para fechar? 2,2, mas eu já perdi 0,5, porque eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Sim ou não, moçada? Sim, então é 1,7. Eu já sei a resposta dessa área? Quanto? 24, porque eu vou dar 24 metros. Vocês estão me entendendo mesmo? Sim. Que figura geométrica que formou? Trapézio, como é que ficaria? Me dá uma mão aí. Base maior é 24. Desculpa. V. Mais 12. Vezes a altura que é 1,7. Dividido por 2. Fechou? Fechou. Joga aqui, deu 48, né? Tudo bem?
Jogo aqui deu 1,7V. Mas alguém fez com uma maquininha só para a gente não perder esse tempo, para a gente falar mais coisas hoje. 12 vezes 1,7. Faz aí para nós. 12 vezes 1,7. 20,4. Fica com ela aí. Faz 48 menos 20,4. Dividido por 1,7. Então essa, fez ó? Tá, então essa é a velocidade. Agora eu vou achar a aceleração. A aceleração é ΔV sobre? Bom, a variação da velo, cuidado. É a velocidade final, que é 16,23, menos a inicial, que foi 12. Dividido pelo tempo, que é 1,7, né? A aceleração deu quanto? 2,49 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Fechou? Se fosse fazer por fórmulas, como eu faria? Por Torricelli. De novo, né? Já cheguei no V final aqui, ó. Tudo bem? Né? Ou poderia fazer por função horária. Função horária direto, ó. ΔS, V0T, mais t quadrado sobre 2. Pode mostrar para ele assim, ó. Pô, o cara vai andar 24 metros, partiu com velocidade inicial 12, vai levar 1,7 segundos, aceleração 1,7 ao quadrado. Porque o exercício pediu para usar 1,7 ao quadrado 3. Vocês estão entendendo isso, né? Vai descobrir que a aceleração também vai dar 2,49. Mas aí... bom, enfim. É porque esse valor também não deu isso aqui, né? Esse valor não deu isso, né? Deu próximo, né? Mas enfim, a ideia é essa. Fechou? Então não tem erro de gabarito não, tá tudo certo. Fechou? Então, o que de fato eu acho que ele não deve ter se tocado é que para parar, o tempo para fechar o sinal é indiferente. É isso que ele não deve ter se tocado. Beleza pura, turma? Beleza? Certo? E para avançar o sinal, sim, o tempo para fechar é bem pertinente. Fechou, moçada? Tá? Então, para você de casa que está nos acompanhando, pode mandar um recado aqui para nossa fanpage. Tô brincando. Vamos lá. Fechou? Resolvido então essa dúvida? Na boa? Era o que faltava? Era o que faltava. Está safo. Vamos embora. Vamos para cima. Vamos trabalhar. Vamos falar sobre trabalho hoje, sobre energia. Então hoje vai ser uma aula bem suave. Nós estamos falando mais de vetores, né? Então vetores é o que dói bastante, né? Hoje é sobre energia, então vai ser bem suave. Mas não vou deixar de falar sobre vetores, porque eu acho que tem que dar uma machucadinha no cérebro. Sempre é bom. Vamos lá. Vamos à luta, guerreiros. Então estamos falando hoje sobre trabalho, energia, nesse primeiro momento. E no segundo momento do encontro, eu já quero falar sobre quantidade de movimento e impulso. Tá? Então vamos lá. Respira. Começou. Respira fundo, eu vou chegar isso aqui pro ladinho. Rapaziada do bem, presta muita atenção, respira fundo, trabalho e energia mecânica. Gostaria que todo mundo prestasse muita atenção. Isso aqui é bem tranquilo, os problemas que falam sobre isso são problemas bem moles. Na minha concepção, aqui nós temos uma questão
favoritíssima para o concurso. Aqui certamente vai rolar uma questão de conservação de energia para concurso, é tradicional, em qualquer tipo de concurso, tipo de vestibular, sempre aparece. Vamos entender. Quando uma força atua num corpo e este se movimenta para cima ou para baixo, para o lado ou para o outro, significa que essa força ela depositou nesse corpo uma certa quantidade de energia. Essa energia é chamada energia mecânica, que foi uma energia que colocou o corpo em movimento. Essa energia mecânica é uma energia que a gente fala que provoca um movimento. Talvez não naquela hora, mas talvez depois. Por exemplo, se você for pegar um arco e flecha, quando você deslocou o arco, você depositou uma energia aqui, através de uma força chamada força elástica. Já ouviu falar ou não? Então, a energia que você depositou na mola, você depositou uma energia mecânica na mola, que vai ser convertida em energia de movimento de alguma coisa. Todo mundo entende? A energia que eu depositei no giz, futuramente, vai provocar o movimento do mesmo. Está todo mundo entendendo ou não? Então, forças que geram trabalho, desgastes, futuramente provocam um movimento. Todo mundo entende ou não? Então, isso aqui está totalmente interligado. Então, forças que realizam trabalho fornecem energia mecânica para os corpos. Todo mundo consegue me entender ou não? Então, aquelas forças todas, peso, normal, tração, força de atrito, força centrípeta, lembra? Quando elas realizam um trabalho, na verdade, elas estão fornecendo energia para os corpos, para futuramente fazer com que eles se movimentem. Está dando para me entender ou não está? Sim, então vamos na boa. O que é trabalho? Eu acho que vale a pena ter esse texto aí, tá? Trabalho é o gasto ou fornecimento de energia. Gasto ou fornecimento de energia. De ou para um corpo ao realizar um deslocamento do mesmo, vírgula. O que está em outra cor agora é a parte mais importante. Na direção da aplicação da força. Vou fazer alguns desenhos para a gente matar essa charada e já vamos matar aquela parada do seno e do cosseno que tu estás com dúvida. Então coloco assim: quando uma força
realiza, por exemplo, a gente vai primeiro matar o fundamento, depois calcular, como a gente sempre fez. Eu vou desenhar um bloco com algumas forças e vou dizer para onde ele se mexe. Veja, atua essa força F1, atua essa força F2, atua essa força F3, atua essa força F4, atua essa força F5, atua essa força F6. Respira, olha para mim. E eu falo que essa caixa está se deslocando para baixo. Para cá está o movimento. Primeira coisa que a gente vai fazer: verificar as forças que tem que decompor. Quando decompor, vamos rever. Quando decompor, isso aqui eu estou revisando e reafirmando. Quando decompor, rapaziada, olha para mim aqui. Lembra do plano cartesiano? Eixo XY, lembra ou não lembra? Lembra ou não? Quando a força não estiver nem no eixo X, ou seja, nem aqui, nem aqui, nem no eixo Y, nem aqui, nem aqui, ou seja, estiver perdida, aqui, ou aqui, aqui, ou aqui, significa que você tem que decompor. Todo mundo entendeu ou não? Quem aqui está perdida, ou seja, não está nem no eixo X, nem no eixo Y? F1, F4. Você enxerga isso? Todo mundo enxerga? Então você vai ter que decompor. Aonde ela começa, tu botas o humildezinho plano cartesiano. Só para tu enxergar. Porque ninguém precisa ver o que tu estás fazendo. Para onde que está a componente horizontal dela? Ou seja, o eixo X, para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Puxa lá. E vai escrever F1X. F1Y. Tu consegues entender isso? Planinho cartesiano no F4. F4Y. F4X. Sempre acompanhado com a forcinha torta, vai pintar um ângulo. Vamos supor que aqui pintou esse. Teta. Vamos supor que aqui pintou esse. Alfa. Qual é a manha? O seno de um ângulo é sempre o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Qual é a manha que eu dei pro pessoal? Sem ângulo, seno. Com ângulo, cosseno. O FY está com o ângulo ou está sem o ângulo? Com. Portanto, eu vou usar cosseno. Você entendeu agora? Sim. Então, portanto, o FY, eu poderia escrever F1 vezes cosseno de θ. Você entendeu agora? Certeza? Tá, já vamos falar sobre isso. O F1x é F1 vezes seno.
Aqui, o F4x vai ser o quê? Cosseno. F4x, F4, cosseno alfa. F4y, F4, seno. Quando for o plano inclinado, pessoal, quando for o plano inclinado, o ângulo é esse, né? O peso vai estar aqui. O movimento vai ser aqui. O eixo Y vai estar aqui. O peso vai estar fora do eixo X e do eixo Y. Aí tu vai decompor, né? PY e PX. Até aqui tu sabes fazer, meu colega? O ângulo com a horizontal, meu querido, sempre estará entre P e PY. Contudo, quem é PY? P vezes cosseno θ. Então está resolvido o seu problema. Fechou? Fechado? Fechado. Vamos voltar agora. Se quem realiza trabalho é quem está na direção, você ouviu eu falar sentido? Você ouviu falar? Direção. Pode ser a favor ou contra. Quem não realiza trabalho, porque a partir do momento que você decompôs o F1, esquece o cara. Decompôs o F4, esquece o cara. Quem não realiza trabalho nesse movimento do bloco de massa M? Quem não realiza? Fala. F1x não realiza. F2. Vamos. F5. F4x. Ou seja, forças que são perpendiculares à trajetória nunca realizam trabalho, não fornecem energia ao sistema e nem retiram. Dá para entender ou não dá? Dá para entender ou não dá? Sim. E isso é uma questão teórica bem importante. Forças que são perpendiculares a trajetória dos corpos nunca realizarão trabalho. Logo, vamos concluir duas frases de concurso fenomenais. Quais são as duas forças que eu te disse que são sempre perpendiculares à trajetória? A normal, atração não, né? Se eu puxo um corpo com uma corda, realiza trabalho. Peso? Um corpo caindo, peso realiza trabalho, pô. A centrípeta. Um corpo girando, a centrípeta não está sempre no centro.
Não é sempre perpendicular? Sim. Então a centrípeta e a normal nunca realizarão trabalho. Elas nunca fornecem energia, elas só alteram a trajetória. Não fornecem energia nem tiram, só mantém a órbita. Todo mundo entende ou não? Porra, então tá aí um lance massa. A força normal e a força centrípeta nunca realizarão trabalho, ou seja, nunca vão alterar a energia mecânica de um sistema. A força normal e a força centrípeta nunca vão alterar a energia mecânica de um sistema, nem para mais e nem para menos. A minha pergunta é por quê? Porque elas atuam sempre como? Perpendicular à trajetória. Gente, isso aqui que eu acabei de falar, cara, isso aqui, olha, bicho, isso aqui é teoria pura. Tá dando para entender de verdade? Sim ou não? Sim.